Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos começar aqui a segunda parte, tá? Do nosso LDA, desse título enorme aqui, Conceito de Oxidação e de Redução aplicado às reações que envolvem transferência de elétrons, parte 2, tá? No exercício, no vídeo anterior, eu resolvi do 1 ao 6, tá? Então, neste vídeo, eu vou estar resolvendo do 7 ao 11. O exercício 7, né, ele fala assim: o cobre é uma substância que possui elevado potencial de redução e, no seu estado metálico, sofre pouco em termos de oxidação frente a ácidos, não sendo oxidado pela maioria deles. Todavia, ele é oxidado na presença de ácido nítrico, conforme mostra a equação não balanceada de uma das possíveis reações, né? Então aqui nós temos o cobre na presença de ácido nítrico e ele forma, né, o sal nitrato de cobre com liberação de NO e água. Após o balanceamento da equação com os coeficientes estequiométricos, menores números inteiros, a soma desses coeficientes será igual a. Então, o que nós temos que fazer? Balancear, descobrir quais são os coeficientes estequiométricos e somá-los para poder achar a alternativa correta, tá? Então, o balanceamento, ele consiste, então, em troca de elétrons, como a gente já estava vendo, né? Neste caso aqui, o cobre, ele está indo de 0 para mais 2, né? Então, 0 porque ele está no seu estado molecular. O nitrogênio, a gente observa que ele está indo de 5 para mais 2. Então, o que acontece aqui? Ele está junto com o oxigênio, que tem um NOx de menos 2. O hidrogênio tem NOx mais 1. 3 vezes menos 2 dá menos 6, né? Menos 6 com mais 1 dá menos 5. Então, para a gente ter uma neutralidade aqui, nós precisamos que esse nitrogênio tem o NOx de mais 5, tá? Aqui o cobre, ele está mais 2, porque nós já vimos lá no primeiro exercício que essa espécie aqui, ela tem um sinalzinho negativo, né? Então esse NO3 junto, ele vai formar uma espécie negativa. Então a gente precisa de duas espécies negativas dessa aqui, ó, para poder estabilizar o cobre em 2+, tá? E o nitrogênio aqui, o NO, nessa espécie aqui, nós temos o oxigênio 2-, então o NO tem que ser 2+. Por isso que nós só temos espécies neutras aqui nesse caso. Nós percebemos que o cobre ele oxida e o nitrogênio reduz. O cobre oxida porque ele perde 2 elétrons, o nitrogênio reduz porque ele ganha 2 elétrons. Tá? Então, o cobre ele perde 2 cargas negativas, por isso que ele fica positivo. O nitrogênio estava com menos 5 cargas negativas e agora ele tem 3 cargas negativas a mais, por isso que ele ficou mais 2. Então, aqui eu já até respondi uma parte do exercício, por quê? A gente vai ter uma variação, né? Aquele cálculo de variação, onde a gente vai levar em conta o quê? Quantos elétrons o cobre perdeu ou ganhou? No caso, 2, de 0 para mais 2. Quantas espécies de cobre nós temos aqui nesse mol aqui, ó? Um só, né? Um átomo de cobre. Então, 2 vezes 1, 2. No nitrogênio aqui, né? A gente pegou essa espécie para poder fazer a variação. Então, nessa espécie aqui, observando, ela reduziu em 3, né? Foram 3 elétrons trocados. Quantas espécies de nitrogênio eu tenho aqui? Eu tenho somente um átomo de nitrogênio. 3 vezes 1, 3 elétrons. Não dá para simplificar, tá? Aí você faz aquela famosa cruza essas informações, né? Então a gente faz esse cruzamento de informação e a gente vai ter 3 cobres para 2 nitrogênios. E aí a gente tem o quê? 3 cobres para 2 nitrogênios, nós conseguimos balancear o restante através dessa informação. A gente consegue balancear o restante por tentativa. Isso é uma coisa que vocês têm que treinar, tá, pessoal? Eu estou pulando algumas etapas aqui para tornar a explicação mais dinâmica, mas vocês têm que dar uma pausada nesse vídeo e treinar vocês sozinhos, tá? Somando os coeficientes estequiométricos, você vai ter um valor de 20 no total. A alternativa correta é a C, ok? A 8, ela começa com um textinho, né? 5 jovens morrem em acidente de carro na Lagoa.
Um carro destroçado, pais desesperados e corpos no canteiro divisório da Avenida Borges de Medeiros. Assim terminou o embalo de fim de semana de 5 jovens pela manhã na Lagoa, depois de deixarem a boate Skylong. A expectativa de vida do brasileiro é de cerca de 72 anos, segundo dados do IBGE. Mas, como mostra o texto acima, este tempo de vida pode ser abruptamente reduzido quando o álcool e direção são misturados de maneira irresponsável. O teste de bafômetro é muito utilizado na determinação dos níveis de álcool na respiração e, portanto, no sangue dos motoristas suspeitos de intoxicação. Normalmente, pede-se à pessoa que sopre por alguns segundos um tubo que contém dicromato de potássio e ácido sulfúrico. A reação é sinalizada pela mudança de cor, de laranja para verde. Então, esse aqui é laranja e aqui é verde, ao longo do tubo, conforme a seguinte equação não balanceada. Então, nós temos essa equação enorme aqui. Nós temos o dicromato de potássio, o ácido sulfúrico. Esse aqui é a molécula do álcool, tá? Do etanol. E aí a gente vai ter o quê? Que vai formar o sulfato de cromo, né, que tem cor verde, água, vai formar aqui ácido etanóico, né, e sulfato de potássio, tá? Então, após esse balanceamento, os menores coeficientes inteiros do agente oxidante e do agente redutor são respectivamente. Então, o que nós temos que fazer? Balancear e descobrir os coeficientes inteiros do agente oxidante e do agente redutor. Como que a gente faz isso? Primeiro, escrevemos o balanceamento. Vocês não precisam exatamente saber isso daqui, tá? Isso aqui ainda é química orgânica, que é para o próximo semestre, mas vocês precisam ter noção de que o carbono aqui ele tem essa variação de NOx. Então a gente vai ter o que aqui? O crômio, tá? Ele vai ter o NOx mais 6, por quê? Nós temos 2 crômios aqui, tá? Então a gente tem aqui o 2 potássio. O potássio ele tem NOx fixo de 1+. O oxigênio tem NOx fixo de 2-. Só que são 7 oxigênios, concorda comigo? Então 7 vezes 2, 14. 14 menos 2 dá 12. Então 2 vezes 6 acaba neutralizando as cargas aqui. Quando ele reduz, tá? Por que ele está reduzindo? Porque aqui ele aparece com carga mais 3. Devido à presença do enxofre aqui, ó, desse sulfeto, na realidade. Esse sulfeto aqui ele tem carga menos 2, como essa espécie inteira, tá? Tem carga menos 2. Como ele está multiplicado por 3, então ele vai ter carga menos 6. O crômio aqui ele também tem que ter carga mais 6 para poder neutralizar todo mundo aqui. Só que aí quando ele tem com essa carga mais 6 aqui, ó, a gente tem 2, né? Então cada um vai ter carga mais 3. Tá? Essa do carbono aqui, do álcool, é um pouco mais difícil de vocês entenderem. Por quê? Na realidade, essa carga aqui do carbono, ela está negativa por causa da presença desse grupo álcool aqui, ó. Tá? Esse grupo álcool, ele é um pouco eletronegativo, então ele puxa a nuvem eletrônica, fazendo com que esse carbono tenha essa carga negativa aqui, menos 1. Só que quando ele oxida, como aparece essa ligação dupla aqui do oxigênio, tá? O oxigênio puxa essa carga para ele, tá? Fazendo com que o carbono fique com uma carga aí relativa de mais 1, tá? Então essa oxidação aqui realmente é um pouco difícil de vocês enxergarem, analisando somente a variação de NOx das espécies, tá? E aí forma também o sulfato de cálcio e a água. Então a variação que a gente vai ter aqui, que a gente vai usar é essa, tá, pessoal? Essas são as variações que a gente vai usar. E aí o que a gente vai ter? No crômio, a variação é de 3 vezes 2. Por quê? A gente tem 2 espécies de crômio, a gente está usando essa espécie aqui para fazer a variação. Nós temos 2 átomos de crômio, a variação de elétrons é 3. 3 vezes 2, 6. A outra espécie que a gente vai usar vai ser o álcool, tá? O etanol, no caso, a molécula de etanol. A molécula de etanol, nós temos o quê? A presença de 2 elétrons é a variação, tá? Porque aqui é menos 1 para 0 para mais 1, variação de 2 elétrons, e um único átomo de carbono. Então é 2 vezes 1, que é 2. Isso aqui nós podemos simplificar, né? Simplificando, dividindo os 2 por 2, a gente vai ter 3 e 1. Aí a gente faz a troca, né, dessas cargas. Então vai ficar 3 elétrons do crômio para uma molécula de etanol, e um elétron de cada uma dessas moléculas do etanol vai para a espécie crômio, tá? E aí a gente vai ter o dicromato
como o agente oxidante e o álcool como agente redutor, tá? E aí, se você quiser, você pode fazer, né, a partir dessas duas informações, terminar de balancear a equação química. Mas, na realidade, você não precisa. Com esses valores aqui que a gente obteve, nós já podemos dizer que a resposta certa aqui é a A, tá bom? Vamos prosseguir. O exercício 9, íons de ferro 2+, podem ser quantificados em uma reação de oxirredução com íons de óxido de manganês, padronizado em meio ácido. Uma vez balanceada a equação química abaixo, a soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros dos reagentes é... Então, a gente precisa balancear e somar os coeficientes estequiométricos, tá? Então, vamos fazer isso. Então, vamos lá. Aqui nós temos a presença de espécies iônicas, ó. Mn-, Fe2+, H+, Mn2+. Só a água está neutra aqui, né? Sempre que você tiver cargas, tá? Você tem espécies iônicas presentes, ok? Então, vamos lá. Como a gente faz esse balanceamento aqui? A regra é a mesma para espécies iônicas, então aqui a gente vai ver a variação de NOx das espécies. Lembrando que quando nós temos espécies iônicas isoladas, né? Esse NOx aqui que apresenta da molécula é o próprio NOx da molécula inteira. Então, os ferros aqui, ó, o ferro, ele vai ter 2+, e ele foi para 3+, ele oxidou, ele perdeu um elétron. O manganês, ele estava +7, ele ganhou 5 elétrons, foi para +2, então ele reduziu, tá? Aqui a gente faz a mesma coisa, identifica aqui para as duas espécies as variações. Então eu tenho uma variação de 5 elétrons para o manganês, 5 vezes 1, 5 elétrons. E eu tenho a variação de 1 elétron entre o ferro 2 e o ferro 3, um átomo de ferro 2, então eu tenho 1 elétron. Tá? E aí você faz a carga cruzada. Por que a gente faz essa carga cruzada? Porque 5 elétrons, esses 5 elétrons do que o manganês recebeu, veio de 5 átomos de ferro, porque cada átomo de ferro só doa 1 elétron. Tá? E esse um único elétron oxidado de cada espécie de ferro foi para um manganês, porque um manganês recebe 5. Tá? Então, cada átomo de ferro doou 1 elétron para o manganês. E, então, nós precisamos de 5 ferros. Por isso que nós fazemos essa carga cruzada aqui no final. Ó. Eu sei que é um pouco difícil de entender, mas se você prestar um pouquinho de atenção, né, e treinar bastante, vocês, com o tempo, começam a perceber essas coisas. Aí, quando a gente faz o balanceamento por tentativa, nós não conseguimos identificar o hidrogênio aqui, ó. Porque a gente balanceia primeiro os metais, depois os não metais. Nesse caso aqui, o manganês e o ferro são metais. Balanceou o ferro, não tem não metal, o próximo seria o hidrogênio. Só que a gente não consegue balancear o hidrogênio porque só tem H+ e água. Se a gente balancear o oxigênio aqui agora, talvez você chegue numa resposta certa, mas nem sempre. Então nós precisamos verificar o balanceamento do hidrogênio através do quê? Através da soma das cargas. Então você vai pegar a carga de cada uma dessas espécies e somar. E multiplicar, lógico, pelo coeficiente estequiométrico. Multiplica a carga pelo coeficiente estequiométrico, soma, tá? E aí pela equação você descobre o coeficiente estequiométrico do H+. Por exemplo, aqui, ó, a soma das cargas aqui, ó, vai dar 1 vezes menos 1, né? Por quê? 1 vezes menos 1, 5 vezes 2 mais x, que a gente não sabe quanto é essa carga, tá? X porque é x, 1 vez x só, né? Só tem uma carga, o hidrogênio. Aí, igual é a seta, tá? Igual aqui é a seta de separação. Mn2 mais 1 vezes 2 mais YH2O, H2O é neutro, mais 5 vezes 3 mais. 1 vezes 1 mais 5 vezes 2 mais, 5 vezes 2 mais dá 10 mais. Menos 1, 9. Aqui desse lado aqui, aí o x permanece, desse lado 1 vezes 2 mais, 5 vezes 3 mais dá 15 mais,
15 mais 2 mais 17. Esse 9 aqui, positivo, passa para cá negativo. 17 menos 9 igual a 8. Então, esse x aqui é 8. Se esse x é 8, então quantas águas eu vou ter aqui? Se aqui eu tenho 8 e 8 dividido por 2, esse y vai ser igual a 4, tá? E aí, se você prestar atenção e fazer o balanceamento dos oxigênios, você vai perceber que vai fechar direitinho. Então, a soma aqui de todo mundo vai dar quanto? 1 mais 5 mais 8, que é igual a 14. Resposta certa, C. Tá ok? O exercício 10, né? A respeito da equação iônica de oxirredução abaixo, não balanceada, são feitas as seguintes afirmações. Vamos lá. Eu tenho aqui o óxido de iodo, tá? O óxido de iodo ele tem uma carga negativa. Eu tenho aqui o sulfato de hidrogênio, tá? Ou então o ácido sulfuroso, porque ele tem uma carga negativa aqui, ó, tá? Formando iodeto sólido, ou seja, iodeto molecular, I2, o enxofre, carga negativa, liberando H+, em solução, mais água. Então, ele quer saber, ele faz 4 afirmações, né? A soma dos menores coeficientes inteiros possíveis para o balanceamento é 17. O que nós temos que fazer aqui? Balancear, tá? Então, vamos balancear esse povo. A gente tem que balancear por transferência de elétrons, né? O iodo aqui, ó, a gente já observa que aqui ele está mais 5. Por que ele está mais 5? Porque eu tenho uma carga negativa solta aqui. Então, essa carga negativa solta é porque sobra uma carga negativa do oxigênio. Então, eu tenho 5 indo para 0. Se ele estava 5 mais e foi para 0, nós temos uma redução aqui de 5 elétrons. Ele ganhou 5 elétrons, tá? O HSO3-, ele está aqui com uma carga 4+, porque aqui eu tenho 6-, com mais 1+, 5-. Se eu tenho uma carga solta, ele vai ser 4+, tá? Ele oxida e vai para 6+, ele ainda perde mais 2 elétrons, tá? E aí eu tenho H+ e água na solução. Como é que eu faço esse balanceamento? Mesma coisa de sempre. 5 vezes 2. Por que 5 vezes 2? 5 é a variação, 2 é a quantidade de átomos de iodo, tá? Dá 10 elétrons. O HSO3-, qual que é a variação de elétrons? É 2, né? De 4+ para 6+. Quantos átomos de enxofre eu tenho aqui? Somente 1, tá? Então é 2 vezes 1, 2 elétrons. Consigo simplificar, consigo dividir aqui e aqui por 2. Dá 5 elétrons e 1 elétron. Então, eu preciso de 5 elétrons do iodo, tá? Como o iodo ele tem uma carga de 5 elétrons, eu preciso de 5 moléculas de HSO4, tá? Porque as 5 moléculas de HSO4 vai ceder esses 5 elétrons para o iodo e cada molécula de HSO3 vai fornecer 1 elétron para cada iodo, tá? Por isso que eu faço essa carga cruzada aqui, ó. Tá? E aí eu adiciono essa estequiometria na minha equação química, tá? Vou observar que vou colocar os 5 aqui, ó, na frente do HSO3-, vou colocar o 1 na frente do I2, tá? Vou acrescentar o 2 aqui na frente do IO3-, tá? Só que eu não consigo identificar a carga do H+ e do H2O. Por que eu não consigo identificar a carga do H2O? Se eu balancear o oxigênio na frente do hidrogênio, eu posso errar todo o resto do balanceamento. O que eu tenho que fazer? Eu preciso descobrir a quantidade de H+. Como que eu faço para descobrir a quantidade de H+? Somo as cargas. Multiplico a carga de cada um dos elementos pelo seu coeficiente estequiométrico e somo todas elas. Então, fica 2 vezes menos 1 mais 5 vezes menos 1. Isso daqui já dá
menos 2 mais menos 5, tá? A seta aqui está sendo dividido pelo igual, porque a mesma quantidade de carga que eu tiver de um lado tem que ter do outro. E aí o I2 aqui é 0, porque ele está na sua fórmula molecular. 5 vezes 2 menos, por causa do SO4, 2 menos, XH mais, Y vezes 0, tá? Y vezes 0 é 0. Eu vou ficar aqui com menos 2 mais menos 5, igual a menos 10. Menos 2 mais menos 5, eu tenho quanto no total? Eu tenho menos 7. Esse menos 10 passa para cá com inversão de sinal, fica 10 menos 7, x é igual a 3. Aí sim eu coloco, né, o meu x, meu H+, igual a 3, e aí eu consigo descobrir a quantidade de águas. Por quê? A quantidade de hidrogênios aqui tem que ser a mesma aqui. Se eu já tenho 3, eu só preciso de 1 aqui, né? Porque aqui eu já tenho 2, ó, H2O. H2O, 2 mais 3, 5, tá? Então, esse é o balanceamento final. A soma das cargas tem que dar 17. Vamos ver. 2 mais 5, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 3, 16. 16 mais 1, 17. Então, a primeira afirmação está correta, tá? A segunda afirmação, o agente oxidante é o ânion iodato. Quem que é o agente oxidante? O agente oxidante é aquele que causa a oxidação na outra espécie, né? Quem que é o ânion iodato? O ânion iodato é esse aqui, ó, né? E ele, o que ele está fazendo? Ele está reduzindo, causando a oxidação da outra espécie. Então, essa afirmação também está correta, tá? Ele é o agente oxidante. O composto que ganha elétrons sofre oxidação? Não. O composto que ganha elétrons, ele reduz, tá? Então tá errado. E o NOx do enxofre varia de mais 5 para mais 6? O NOx do enxofre ele varia de mais 4 para mais 6. Então também tá errado, tá? Então das afirmativas que vão estar corretas aqui, apenas A, B, 1 e 2. Ok? Vamos acabar esse vídeo agora no exercício 11, né? Uma lâmina de zinco foi colocada em uma solução de sulfato de cobre 2. Após certo tempo, observou-se as seguintes alterações. Nós temos aqui duas fotos. O que a gente consegue observar? Aqui a solução está azul clara e o zinco está normal. Depois a solução fica transparente e a gente tem uma incrustação empretecida ao redor do zinco anterior, tá? Então ele pede, descreva como ocorre a transferência eletrônica entre a placa de zinco e os íons cobre presentes em solução, represente a equação química envolvida neste processo. Primeiro vamos descrever, né? Então, quando a gente coloca a lâmina de zinco na solução de sulfato de cobre, a primeira coisa que acontece é uma transferência eletrônica do metal zinco para os íons cobre 2+, tá? Então, o metal zinco começa a transferir elétrons para o cobre que está aqui em solução, tá? Presente aqui na solução azul. Depois de um tempo, a gente começa a verificar que esses íons de cobre aqui em solução, eles se depositam na placa de zinco na forma metálica. E a solução vai se tornar incolor, porque aqui na solução agora nós vamos ter a presença de zinco iônico, tá? Ou zinco 2+. E a equação balanceada, né, a equação química, é o quê? Zn mais CuSO4 formando ZnSO4 mais cobre metálico, tá bom? Cobre aquoso, desculpa. Não, cobre metálico, aqui tá errado, tá, pessoal? Isso aqui tinha que ser cobre sólido, igual esse aqui, ó, tá bom? Quem vai para a forma aquosa é o zinco, aqui tá um pouquinho errado. Mas o importante é que vocês entenderam. Bom, pessoal, esse vídeo acaba aqui, ele ficou bem longo, tá? Mas, infelizmente, é necessário, né? Então,
Muito obrigado pela paciência de vocês. Eu espero ter ajudado vocês nos seus estudos e até a próxima. Tchau!